nesse caminho eu percebi essa foto e eu afastei. Eu recuei um pouquinho para fazer esses 2 ou 3 frames sequenciais. Eu já subi para fazer o retrato comum, digamos, meio tocado. E senti, cara, eu senti uma coisa assim. Neste episódio, vamos falar da foto Bailarinas de Paraisópolis, feita pelo fotógrafo Alex Almeida, que retrata o encanto e a delicadeza de um grupo de jovens bailarinas em um cenário dentro de uma das maiores comunidades de São Paulo. Alex reflete sobre a transição do fotojornalismo para a fotografia documental e como essa imagem, percebida por ele no caminho de um retrato mais tradicional, permitiu a ruptura de uma linguagem clichê sobre os contrastes dentro da comunidade. A foto Bailarinas de Paraisópolis, que rompeu barreiras trazendo afago em um país em ebulição, pode ser reverenciada como aquela foto. Essa série tem um apoio muito especial da imobiliária Refúgios Urbanos. A Refúgios não vai apenas te ajudar a comprar ou vender um imóvel. Ela vai, como o próprio nome já diz, encontrar o seu refúgio especial na cidade. Seja ele uma casa de vila, um charmoso predinho ou um ícone imobiliário. Ela conta com uma equipe de especialistas apaixonada por São Paulo e por arquitetura, comprometida com os desafios da profissão e na confiança mútua com seus clientes. Alex, obrigado mesmo. Obrigado, Eduardo. É um prazer meu estar aqui. Privilégio ter você aqui. Super bem, estamos muito bem acompanhados aqui. Só que antes de falar e ir direto para a foto, a gente sempre está conversando, saber um pouco de como foi a trajetória dos fotógrafos e fotógrafas que vêm aqui, como foi o primeiro contato com a fotografia até chegarmos nessas imagens icônicas aí. Alex, como é que foi aí? Como é que a fotografia surgiu na sua vida aí? Como é que foi esse encontro? Eduardo, eu acho que o meu processo é um pouco diferente dos outros fotógrafos, que a fotografia para mim ela nasceu antes de eu colocar a mão numa câmera, assim, ela surge através da literatura, talvez. Eu acho que eu li um livro uma vez, do Jubiabá, do Jorge Amado, que isso eu tinha 17 anos, ele me despertou para imagens, assim, essas imagens que eu construo, de uma certa forma, ela já povoava a minha cabeça, a minha paleta de cor, que eu trabalho com terreiros hoje, aquilo tudo estava provocante na minha cabeça, das imagens que eu construí, né? O livro chama Jubiabá, do Jorge Amado, ele cita muito terreiros, inclusive tem uma história engraçada que eu estou lendo a biografia do Verger, e ele também, é uma coisa engraçada, ele também se influenciou pelo Jubiabá do Jorge Amado, que é uma bomba imagética, né? Aquele livro é do Negro Balduino, que ele é boxeador na estiva, eu sou de Santos também, trabalhei no Porto também, então é aquela coisa muito familiar, eu me criei em terreiro também. Eu me crio, não sou filho de santo, mas toquei samba também. Então eu, desde pequeno, eu frequento terreiro de samba, de candomblé. Então aquele livro do Jorge Amado, de alguma forma, provocou aquele garoto, né, de uma bomba imagética na minha cabeça, assim. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Cara, eu tinha uns 17. Mas eu nunca achei que poderia ganhar vida com fotografia, sabe? Minha família é muito simples, eu sou filho de estivador, minha mãe era manicure, me considero um fotógrafo periférico, né? Me considero que eu faço uma fotografia popular, não tenho uma formação erudita. Fui fazer a faculdade de jornalismo posteriormente, né? Quando eu entrei no jornalismo, eu me deparei com fotojornalismo. Só que até então eu nunca achei que isso poderia dar camisa, sustentar uma família com aquilo. Fui levando meio que na brincadeira.
É um peso que a gente sempre põe na balança, né? Cara, viver de arte no Brasil é um sacerdócio, né? E lembro que antes de começar o curso, teve umas oficinas assim, né, pra gente escolher TV, rádio, fotografia, e eu me inscrevi de uma forma despretensiosa em fotografia. E me caiu na mão o livro Êxodos, do Salgado, que considero o Trabalhadores e o Êxodos, assim, considero a minha primeira... meu primeiro impacto visual, assim. Dali me puxou conhecer a Magno, né, que eu comecei a estudar um pouquinho mais o Salgado. Da vista daquele livro, uns dias depois eu já acessei a Magno, e quando eu acessei a Magno... Uma machadada. A agência Magno francesa, né, referência do fotojornalismo mundial, foi uma machadada na minha mente, assim. E aí já comecei o jornalismo com aquela provocação imagética, mas não crendo que aquilo poderia me dar camisa, né? Não crendo que fotografia, não conhecia nada, não conhecia o mercado. Eu sou de cidade pequena, eu sou de Santos, né? E dentro do jornalismo tem a matéria, fotojornalismo, né? Me caiu eu já fotografava antes, de uma forma mais curiosa, com uma câmera compacta e tal. Me caiu na mão uma Pentax K1000 com uma cinquentinha, me lembro até hoje. E as minhas primeiras fotos surgiram de uma forma curiosa, assim, meu antigo professor Disseu, que foi mentor da USP também, da ECA USP, ele foi diretor da USP, Disseu Fernandes Lopes. Eu comentei com ele que fotografava e ele fez uma provocação comigo. Ele pegou a câmera e falou, toma. Então toma, uma Pentax K1000 e uma 50mm. E me deu um filme, né, o 3X. O que você vai fazer com isso? Eu saí pela rua, aquilo que era mais comum ao meu universo, né? Então em Santos ali eu fui... Dentro da faculdade de jornalismo? Dentro da faculdade de jornalismo, anos 2000, por aí. E fazem 22 anos isso, né? E eu saí pela rua, ali pelos becos, pelas casas de prostituição, pelo porto, pela estiva, e comecei a fotografar moradores de rua, prostitutas, moradores de rua, a coisa que para mim era um pouco familiar, né? A gente sou criado um pouco na rua, com samba, com terreiro. E aquilo surgiu uma sériezinha, que eu tinha uma outra matéria na faculdade que chamava Antropologia. Eu acabei fazendo uma exposição dessas fotos, né? No geral a gente separou umas 20 fotos. E essas fotos, esse mesmo professor Disseu acabou levando para um jornal da USP, que ele dava aula na Católica de Santos, onde eu era egresso, e na USP, que eu também fiz um curso de jornalismo investigativo na USP que ele me levou. Ele viu essas fotos. Ele pegou essas fotos no laboratório, mandou imprimir o meu negativo, que era meu primeiro negativo. A noção de fotômetro eu não tinha muito. Assim, eu dei sorte que saí num dia mais ou menos claro. Algumas fotos estão mais escuras, ali fora da exposição correta, né? Mas a composição estava ali. A composição talvez chamou a atenção, que eu sempre, desde garoto, eu tenho essa coisa assim, mais artística, sabe? Eu era criança, eu pegava um feijãozinho ali, botava na tábua de feijão e fazia um desenho. Eu tinha essa maluquice, assim. Então esse professor pegou esse material, imprimiu sem eu saber, fez umas cópias e tal, e levou para o jornal da USP, que estava fazendo um simpósio de exclusão social na América Latina. Na época até não sei se era o Fernando Henrique ou se era o Lula já ia participar, e essas fotos foram expostas lá sem eu saber, assim, de uma forma que... E aquilo me assustou muito, me provocou ao mesmo tempo, né? Eu não sabia se aquilo era bom ou era ruim. Aquele universo universitário, ele foi me vendo como um fotógrafo, né? Que eu não sabia que eu era. Não tinha segurança técnica para tal, né? Para fazer o trabalho. Se você chegasse para mim, vai e faz um movimento no porto, eu não tinha consciência técnica para acertar, para ter certeza que eu ia te garantir um bom trabalho. Então eu fui convivendo com essa dúvida, assim, a minha carreira é sempre cheia de dúvidas, assim, e
não tenho certeza de muita coisa, Eduardo. Eu vou indo, vou. Então eu considero minhas primeiras fotos essas, assim. São negativos que até eu devo ter guardado. Preciso até recuperar esses negativos. Considero esse ensaio que saiu no Jornal da USP, eu tenho esse jornal. Acabou saindo 28 fotos minhas no Jornal da USP. O editor era o Marcelo Hollenberg, nunca me esqueço. Esse professor faleceu recentemente, né, a qual eu considero meu mestre, sim. Então a minha fotografia, Eduardo, ela vem dessas ideias de rua, ela vem de livros que eu li, ela vem da literatura, ela vem da música. Eu tenho uma formação de música, então... E isso está bem refletido nas fotos que eu vi ali do seu Insta, que estão no seu Insta, esses ensaios de candomblé, de terreiros, né? Tem uns retratos também, tem comportamento, né? Eu acho que tem uma ligação, não tem, Alex? Direto, assim. Então, Eduardo, eu tive uma fase de fotojornalista, né? Que é essa ilusão de trabalhar num grande jornal, porque a gente pegou uma época que ainda é bom, né? Considero bom, mas era a ilha de inteligência, né? Os grandes jornais do Brasil, trabalhei em alguns, né? Ou para alguns, ou dentro de alguns. E a minha fase de fotojornalista, ela foi um pouco se encerrando por eu querer um pouco mais, né? Então eu fui migrando para a fotografia documentalizada. O conceito da fotografia documental eu considero aquela que a gente tem um pouco mais tempo de investir, mostrar um pouco mais aberto, ter um pouco mais de tempo, né? Que o fotojornalismo brasileiro ele é um pouco efêmero, atravessado pela coisa empresarial, pelos tempos, né, da pressa. Então a gente acaba indo ali e aquela verdade acaba sendo só um simulacro, assim. E eu senti a necessidade de migrar para o documental. E de uma certa forma eu fui encontrando com as minhas raízes. Então eu fui recuperando o que era da minha infância, da minha juventude, os terreiros, o samba, os candomblés, as umbandas. Fui fazendo viagens, descobrindo roteiros onde o Jorge Amado falava, o Pelô, as ladeiras ali, as coisas, né? Que legal, você falando, e você falou do Pierre Verger, lembra muito, né, as imagens dele, né, quando ele morou na Bahia. O Caribé, né? Também, uma pessoa que eu consumi muito, eu gosto muito de pintura, inclusive muita gente assemelha ao Degas, essa foto, porque o Degas, né, ele fotografou com sensibilidade, com uma maneira sublime, né. Eu de verdade não pensei, seria a pretensão minha, imagina falar de Degas, mas eu também não posso censurar a semiótica que as pessoas têm como eu costumo falar, Eduardo, a foto é das pessoas, assim, né? A foto é a semiótica de quem, então. Essa é a minha intenção de conversar com vocês sobre uma obra específica, é exatamente puxando por essas fotos que ganharam uma vida própria, vamos dizer assim, né? E o caso das bailarinas de Paraisópolis, para mim, é exatamente esse caso. E vamos começar a falar desse dia, dessa imagem. Como é que foi, Alex? Essa minha intersecção entre o fotojornalismo e o documental, Eduardo, eu acho que eu inauguro com essa foto. Por quê? Essa foto é de 2011 ou 2012, se não me engano, E ela reflete um tempo que eu estava meio deprimido com os rumos de ter saído de jornal, assim, de mídias grandes, né? Trabalhei na Folha de São Paulo,
fui freelancer da Reuters um tempo, que é uma agência internacional bem... E eu já sentindo a necessidade, então eu estava meio deprimido eu acho que eu tinha sido demitido de alguma mídia grande dessa. Eu estava uns dias ali naquela... E fui de encontro ao Balé de Paraisópolis, numa perspectiva de começar a caminhar com as minhas próprias pautas, que é justamente o conceito da fotografia documental, né? Fui sem pretensão, de uma forma ao contrário ao jeito capitalista que a gente vive, sempre fotografando atrelado ao lucro, né? Eu acho que eu gosto de me sentir um pouco amador, sabe, Eduardo? Eu não gosto dessa coisa fechada, reacionária, de me sentir um super profissional. Eu estou no mesmo nível do que um não fotógrafo. Eu gosto de olhar fotos de não fotógrafos também. Então eu fui com esse espírito mais leve de não estar subordinado a um jornal, a uma pauta. Foi a minha primeira pauta dessa maneira. Olha aí que interessante. Eu lembro que o pessoal foi me buscar ali, eu entrei. Você, desculpa, a negociação, a conversa foi você sozinho com... Sim, eu estava namorando esse assunto enquanto eu estava numa mídia. Eu ofereci esse material, a mídia não quis. Isso. Porque essa fotografia, para mim, ela representa um início de Brasil, assim, que os projetos sociais, os movimentos sociais, que, digamos assim, não mais pedem favor para existir. Eles criam o seu próprio lugar de felicidade, né? Como eu costumo falar em respeito a essa foto, eles põem o pé na porta, eles não pedem mais favor, como no Brasil secularmente. Uma caridade, né? Então essa foto ela nasceu assim, ela é meio que, não sei se eu posso dizer por acaso, né? Porque a gente é fotógrafo, a gente está sempre atento ao frame, né? Eu sou muito ligado no quadro inteiro, né? Em todas as camadas que uma foto tem, né? Então ela tem um detalhezinho aqui que parece uma cruz, mas não é, remete a uma coisa um pouco impactante, né? Ela tem uma bicicleta ali, um improviso. Alguns móveis cobertos ali, né? E ela nasceu propriamente assim. A gente estava indo fazer um retrato, um pouco mais clichê, que essa coisa de mostrar a comunidade, não sei se é sugestão minha ou deles, do balé. E nesse caminho eu percebi essa foto e eu afastei. Eu tenho 2 ou 3 frames dessa imagem, 1 ou 2 devem estar tremidas. Então eu afastei um pouquinho, não sei se é por acaso ou não, mas eu percebi essa nuance. A foto seria outra. A foto seria um retrato posado. Das bailarinas. Das bailarinas, mostrando a comunidade, como eles... Essa foto, né, o pessoal que geralmente vai mostrar, quer assumir esse clichê, que eu não gosto muito do clichê, mas às vezes é inevitável. O contraste, né? É o contraste, aquela coisa. Eu não vejo essa fotografia como muita gente vê, associado a coisa da precariedade. Eu vejo uma nobreza muito grande. Eu gosto de dignificar. Eu também acho. Eu não gosto de me colocar à frente da imagem. O mérito é deles. Eu vou citar depois as pessoas que estão inclusas nessa imagem, né? Então essa fotografia ela nasce assim, eu recuei, eu percebi aquela situação, eu estava quase em cima delas, por último dessa última bailarina. Eu dei uma recuadinha. Eu tô com uma lente 24-70. Que por acaso estava fechada. Se ela tivesse no 70, no último ponto de 70 milímetros, eu não conseguiria fazer esse frame. Eu estava com a lente em 24, em 35, geralmente eu deixo travado no 35 milímetros. Eu recuei um pouquinho para fazer esses 2 ou 3 frames sequenciais. E senti, cara, eu senti uma coisa assim. Eu olhei assim, a câmera mesmo me dá, né? Instantânea, a câmera me dá o retorno da foto, a gente não perde ela me dá o retorno. Já aparece. Eu já subi para fazer o retrato comum, digamos, meio tocado, meio já querendo olhar ali, já sentindo um frenesi. Rapaz, deu um desenho, deu um samba, deu uma coisa linda, e já estava assim meio
preguiçoso de fazer o retrato. Eu acho que você estava entusiasmado, né? Também você devia estar feliz, assim, sim, querendo como você tinha observar feito. melhor, até para dizer que não estava tremido, que como a gente fotógrafo costuma dizer, cravou, né? Cravou o foco, estava tudo direito. Eu estava querendo observar, com um pouco de ansiedade de poder, deixa eu olhar, mas tive que fazer os retratos ali e tal. E já voltando, saindo da comunidade, né, pessoas que me ajudaram. Esse projeto é muito lindo, a Mônica Tarragó é uma professora, hoje em dia o Balé Paraisópolis é um projeto bombado, assim, né, se apresentou no Ibirapuera, no Teatro Municipal, a Mônica Tarragó. O Fuzil, que é uma pessoa da comunidade que me manejou por entre as vielas, que eu não fiz só as bailarinas, eu andei ali por outro universo. Que era a sua ideia inicial também. Localizar as bailarinas dentro do... né? E o Gilson Rodrigues, que é um cara incrível, que o Brasil está aprendendo a valorizar, que ele é considerado prefeito de Paraisópolis. Cara que eu amo de paixão, assim, que faz um trabalho revolucionário. Então, eu costumo dizer que isso está na frente, Eduardo. Todas essas coisas estão na frente da pessoa fotógrafa, assim. Eu estava ali, eu cliquei. Eu fui escolhido ali, eu cliquei, mas eu não posso passar na frente de coisas que são muito mais nobres, inclusive... Você foi um interlocutor, né? Isso, eu fui uma ferramenta, talvez poderia ser o fotógrafo. Cliquei, aconteceu. Mas para isso a gente precisa estar ali, né? A fotografia, eu trabalho com um conceito assim de um percentual muito grande acaba indo pro lixo, assim, né? A busca da síntese, ela é muito trabalhosa, né? Pra chegar na síntese, né? A gente precisa vasculhar muitas coisas e ter o desprendimento de apagar algumas coisas, chegar na síntese. Bresson falava muito isso, né? Inclusive Bresson rasgou, deteriorou os negativos, não queria mostrar. Ele falava que se o fotógrafo tiver 6 fotos, 5, assim, não lembro o número que ele fala, durante a vida já é muito. Então é um outro exercício da gente saber se editar, né? Porque lógico que eu não fiz só essa foto. Eu tenho uma série de outras que eu também resolvi apagar para não brigar, para não criar narrativa de ensaio. Ela é uma foto que eu gosto de guardar com carinho, assim, como única. E depois, Alex, você como é que foi depois? Qual foi o caminho dessa imagem depois que você fez assim? O que você fez com ela? Então, né, ela foi feita num tempo-lugar que ainda não tinha esse cyberespaço tão conectado com o mundo, né? Ela foi parar na National Geographic, né, que o Ronaldo Ribeiro era editor lá, uma edição especial de aquela revolução, tudo que estava acontecendo no Brasil, né, vindo à tona. Ela foi página dupla, foi o primeiro susto, o primeiro grande susto dessa imagem. Ela aconteceu por conta das pessoas, né? É uma foto que desperta muito carinho nas pessoas, as pessoas costumam. Então ela aconteceu não por mim, Eduardo, de verdade, ela foi acontecendo tijolinho, a partir da National Geographic, uma página dupla, né? Que dá uma visibilidade muito grande. E eu imagino, eu não tenho a resposta, né, para as coisas que acontecem no mundo, mas eu imagino que o tempo da internet, né, as ferramentas, as redes sociais acabaram criando um algoritmo afetuoso com essa foto, assim, né? Em outros países, ela é uma loucura de compartilhamentos, bate em outros países, né? Estou expondo ela na Itália agora, acho que em julho, um festival bem conhecido na Itália. E praticamente todos os continentes, assim, algumas galerias já. Então ela vai acontecendo, ela tomou vida própria, assim, não me considero minha. Eu cliquei, mas a fotografia é de quem vê, ela vai batendo no afeto de cada um, né? Cada um lê de uma maneira. Hoje a gente vive em tempos de redes sociais.
tem uns haters, né? Que Isso, falam que é mentira, que eu botei com a mão no vestido, que é isso, que não sei o quê. Mas, sabe, eu acredito a minha fotografia é uma fotografia de afeto, de estado de espírito. Hoje em dia eu fotografo pouco, eu fotografo em bem menos quantidade do que eu fotografava quando era mais garoto, né? Estou completando quase 30 anos de fotografia, tentando entender essa síntese já na hora de fotografar. Para não fotografar muita coisa e abre e não tem nada. Então, acho que é um exercício muito interessante para os fotógrafos pensar nessa edição já na hora que vai fotografar, economizar um pouco, evitar os desgastes físicos, né? Embora cada um tenha a sua linha, né? Um vai mais atrás de cores, outro vai mais atrás de formas. Mas já pensando em se editar, chegar na síntese, a busca dessa síntese ela é muito cansativa, mas vale a pena, assim, a fotografia é uma coisa incrível, né? Eu sou um pouco emocionado com o que eu falo, com o que eu faço, Edu, porque é uma profissão muito, é uma arte muito intrigante, né? As coisas que a gente produz, assim, eu mesmo, cada vez que eu olho assim, eu falo, tudo aquele lixo assim que a gente pode desprezar, das 99,9% da nossa fotografia, as pessoas não conhecem. Ela é de labuta, ela é de suor, né? Uma outra coisa interessante, assim, a gente não faz, a gente que é fotógrafo, muita gente pergunta, né? Mas a tua câmera? E a lente que você... Gente, não interessa. Se é uma caixa de fósforo que produz mais, lógico que a gente... profissionalizado, a gente tem que se garantir um mínimo de uma qualidade, mas a gente faz a fotografia com o nosso joelho, a gente dobra o joelho, com as nossas pernas de andar, com plantão, com tempo de espera para acontecer uma... Falar que faz com o olhar é um clichê, mas é isso, mas é mais ainda muito tempo, é levantar, é acreditar. A gente precisa acreditar na arte de uma forma que ela não esteja atrelada a coisa reacionária do mercantilismo, do quanto ela vai dar de lucro, senão a gente vai esvaziando a nossa própria arte, né? Cada um tem o seu conceito de arte, todo mundo tem uma coisa peculiar, né? Esse traço pessoal é muito interessante de cada um. Eu acho que as pessoas o fotógrafo tem que acreditar nisso. No sacerdócio mesmo, como uma atriz tem que acreditar. Se ela não acreditar nela, ela não levanta. Ela não levanta da cama aí, então... Realmente, eu trabalhei como editor muitos anos e realmente o fechamento de um jornal grande, ele tem toda a sua... as suas arestas ali, né? Os seus limites ali de tanto político como estético, né? Como de como vai ser o dia seguinte, como que as pessoas vão olhar aquilo no dia seguinte, de costumes, né? Então, o que eu estou percebendo aqui da nossa conversa é que, como eu acho que grande parte dos fotógrafos que vão nos ver, que estão nos vendo, são fotógrafos que passaram por jornais e revistas. Eu acho que a nossa conversa é uma grande ponte, o que você falou é uma grande ponte do fotojornalismo para a fotografia documental. E falta muito essas informações, essas coisas todas que você falou hoje aqui, para a maioria dos fotógrafos, né? Saber que existe esse caminho, né, da coisa mais pensada, mais elaborada, com cliques mais seletivos, né, do que aquela profusão de cliques de 1.000, 2.000 fotos para você editar depois, né? Mas tem esse caminho aí da coisa mais... São nichos diferentes, né, Edu? São nichos bem legais, né? Eu não quero também dar receita de nada, mas para mim aconteceu de uma forma natural, forçosamente, né? Porque, como eu disse, o meu caminho de sair de jornais para fotografia documental, ela aconteceu de uma forma natural, né? Aquilo que
A gente é instado a recuperar aquilo que a gente não podia fazer dentro do jornal, né? Isso vai dando uma represada na nossa... atrelado nossa a cabeça, editores, né? Aqui, né? A gente, vou falar uma coisa polêmica, mas a gente tem um déficit de editor de fotografia no Brasil muito grande, né? Dentro de jornal, que eu digo. E talvez, Eduardo, ali não seja o lugar onde a gente possa esperar tanta criticidade. Um jornal é feito, os jornais dentro do capitalismo são cada vez mais empresariais. E o fotógrafo, todo fotógrafo é um artista, né? Tem muito essa discussão se é um artista ou não. Muitos fotógrafos têm um certo tabu de se assumir como artista ou não. Não sei afirmar regra, mas é uma arte plástica, né? Que a gente olha depois, a fotografia não se encerra no jornal, né? Então, não que seja certo ou errado, independente de estar ruim ou bom, o fotojornalismo é de cada um, assim, né? Esse processo é de cada um. O meu foi buscar esse caminho, recuperar, não por carreira, mas por uma necessidade espiritual, assim, de recuperar, voltar nos lugares que eu não tive tempo de fotografar. Vou muito ao Xingu também, minha fotografia é muito ligada aos povos originários, aos povos indígenas, né? Voltar com mais tempo, de contar algumas histórias que eu queria contar. O universo do fotojornalista é um universo decepcionado, porque o jornal não cabe, o jornal não é o espaço para dar vazão às nossas espiritualidades sonhadas, ensaios, não é. Então eu, sendo amigo de quase o meio todo, são pessoas um pouco frustradas por a coisa de projeto, não publicou bem. Projetos sugeridos. A dificuldade de se editar, né, que a gente tem dentro do fotojornalismo. Pô, publicou a pior, mas se publicou a pior, você colocou a pior ali. O jornal, ele é uma intermediação de comunicação. Às vezes o que a gente acha pior é aquela informação mais básica, né? Isso. Enfim, são fotojornalismo e fotografia documental, elas se cruzam logicamente, mas elas têm limites bem claros, assim, de tempo, de investimento, né? Agora é uma carreira difícil, assim, da gente se empreender sozinho, né? Com o declínio da profissão, que não é culpa dos profissionais, é culpa das mídias, né? A transição da mídia de papel para mídia virtual, não foi. A gente ainda está no Brasil, a gente ainda está meio se ajeitando com isso, né? As mídias online não assimilaram as redações, que chegaram a ter 40, 50 fotógrafos. As grandes mídias do Brasil, elas não têm um time de fotógrafo, né? E a própria democratização da fotografia, né, trouxe essa coisa mais... Lógico que a indústria cultural ia se aproveitar dessa facilidade para economizar dinheiro. Então, hoje em dia ali, aquela coisa do repórter na rua, o cara que não é fotógrafo, mas dá um clipe, isso é uma outra história. Mas é isso, o meu samba, o meu enredo vem disso, assim, de eu não estar satisfeito e de uma forma natural procurando de novo as minhas pautas. Voltando ao Xingu também, depois dessa foto eu voltei ao Xingu, fiquei um mês no Xingu para respirar um pouco, fazer algumas fotografias que eu talvez um pouco com mais calma, né? O próprio fato de não estar mais dentro do jornal te dá aquele respiro de você, né, não tem que entregar. A gente é meio fotógrafo, egresso de jornal, eu tenho que mandar para algum lugar. Ele tá assim, você não vive mais, você tem que transmitir. Fala, não preciso transmitir. Agora eu posso meditar com mais calma, eu posso reolhar. E esse exercício de curadoria do nosso próprio material, né, Eduardo? É interessante que a gente olha para o nosso próprio material hoje, daqui a 3 anos, a gente... Muito. Falei disso até com o pessoal, falei com o Rafa disso. Quando eu estava editando esse livro, que são retratos que eu fiz para o Estadão e outros não, mas provavelmente nenhum retrato que está nesse livro foi a foto publicada anteriormente, assim, você revisita, você fala assim, por que eu não escolhi essa? Né? É o nosso senso de arte que vai mudando, né? E eu não sei, não é regra, longe de dar receita, não gosto de gente que dá receita, mas para mim a minha receita é o senso de arte.
Minha fotografia é construída em cima do senso, ela é interdisciplinar de literatura, de música, que desaba tudo na fotografia. E então o senso de arte vai mudando, a pintura, eu sou muito da pintura também. Muita gente assemelha Degas, né? Talvez algumas automaticamente eu já veja coisas que há 5 anos atrás eu não via, 10 anos atrás, há 18 anos atrás eu não via. Então é o senso de arte, né? A arte ela é revolucionária, é uma coisa que é alimento, né? Para mim a arte é alimento. Assim. Uma última pergunta, Alex, voltando a essa fotografia. Você sabe da vida de alguma dessas bailarinas, se elas são bailarinas hoje, ou você chegou a conhecer, saber da carreira de alguma delas, assim, né? Elas continuam. Alguns alunos do balé já foram para outros países, né? O próprio balé, ele oferece bolsas, né? Então alguns já foram para outros países. Enfim, é um trabalho social muito interessante, é uma luta, né, Eduardo? A luta não é minha, assim, a fotografia ela não pode se sobrepor, como eu falei, a tudo isso bonito que já acontece, né? Essa fotografia, ela costuma gerar uma semiótica. Eu gosto de dizer que essa história não se encerra nela, né? É bacana que as pessoas busquem o balé de Paraisópolis, né? É bacana que Paraisópolis esteja na agenda do Brasil, né? Não só Paraisópolis, Heliópolis, né? Os projetos sociais de uma forma geral, né? Que mudam o Brasil, né? Mais para trás, assim, Mangueira do Amanhã, no Rio de Janeiro. Tem um outro balé que chama Na Ponta dos Pés, no Complexo do Alemão, que é incrível. Então, acho que essas coisas, elas podem se sobrepor ao autor da foto. Eu não posso nunca me sobrepor a essas coisas que eu acho muito mais honestas do que propriamente o meu clique, assim, estava ali como contribuinte. Maravilha, Alex. Alex, eu queria te agradecer muito por você ter vindo falar dessa maravilha, dessa fotografia. Assim, eu tenho certeza que, como eu, assim, muitas pessoas vão ter esclarecido ou saber mais como que essa foto existiu. É muito interessante, ainda mais sabendo que foi um projeto seu, né? Uma iniciativa sua, você não era para um jornal nem para uma revista, então achei muito legal, assim. Para mim, ela ficou maior ainda, essa fotografia aí, depois de ter conversado com você. E obrigado por você ter vindo de Santos também, encontrar com a gente aqui. Muito legal, Eduardo, é sempre bom falar de fotografia, né, com quem conhece. E essa foto se tornou, queira eu ou não, ela se tornou uma marca da minha carreira, né? E eu tenho que responder muitas coisas sobre ela que eu não sei se estou preparado, não me considero uma pessoa tão entendida. Eu vou fazendo a minha arte de uma maneira, né? Mas uma mensagem que é legal deixar é que a fotografia, a grande fotografia, quando a gente inicia na fotografia, a gente costuma achar que a gente vai fazer a imagem icônica na África. Você, fotógrafo, gosta de Cuba também, já frequento muito Cuba. Na Europa, de uma forma geral, e não, a fotografia como um símbolo universal, né, com a universalidade que tem podendo se comunicar, ela pode estar na vida miúda, assim, né? Ela não precisa, ela não vai estar num tempo futuro que a gente possa ter um grande dinheiro, que possa fazer um safari na África, não. A gente, o centro do mundo é em qualquer lugar, né? Acho que é isso. Maravilha. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado a você.